nossa coluna de medicina aqui do Oftalmo Zona Sul com a doutora Ana Catarina Delgado. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui. E hoje vamos conversar sobre transplante de córnea, né, doutora? Isso, transplante é uma grande paixão, né? Transplante é uma coisa que me enche os olhos toda vez que eu falo de transplante, porque imaginar que através de um transplante a gente pode devolver a visão de uma pessoa que realmente está praticamente cega é uma coisa muito boa, né? Sem dúvida. Doutora, vamos começar então esclarecendo o que é o transplante. Então, o transplante nada mais é do que essa substituição de um tecido que está ruim, que está sujo, assim, ele perdeu a transparência por um novinho transparente. Mais do que isso, a gente pode, por exemplo, tirar essa porçãozinha central e colocar ela no mesmo local, ou pode tirar só uma parte anterior da porção central. Sim. E fazer 2 transplantes com uma córnea doadora. Quem é que pode fazer? Boa pergunta. Todo mundo que tiver um problema na córnea pode fazer um transplante de córnea, se o problema for relacionado à opacidade. Então, tem algumas alterações que, por exemplo, a pessoa tem um problema de catarata, que é essa estrutura posterior. Não tem nada a ver com a córnea, não vai fazer transplante de córnea. Ou um problema na retina, também não tem nada a ver. Mas se ela tiver um problema na córnea, que seja ou de transparência ou de forma, isso também é interessante, porque às vezes as pessoas têm uma córnea assim, ó. Em vez de elas serem assim, né, com essa curvaturazinha, elas são as córneas mais pontudas. E então essas córneas, elas alteram a entrada de raios, que são os estímulos visuais, e nós não conseguimos enxergar bem. Então uma pessoa, por exemplo, que mesmo com óculos ou com lente de contato não tem uma boa visão e o problema esteja na córnea, essa pessoa tem indicação de fazer um transplante de córnea. Olha só, hein, doutora? Agora, doutora, quais são os procedimentos pré e pós-operatórios? Nós temos, no pré-operatório a gente precisa avaliar o olho como um todo, né? Porque é muito interessante a gente saber como estão as estruturas posteriores ao olho. Tem que fazer planejando o que é que a gente vai encontrar na cirurgia, inclusive para saber se precisa e se vale a pena fazer o transplante. O pós-operatório é muito mais fácil do que um pós-operatório de qualquer outro transplante no organismo da gente, sem dúvida nenhuma. Primeira coisa porque, como a córnea é uma estrutura que não tem vasos, é uma estrutura avascular, o nível de rejeição, né, a frequência em que a gente ocorre rejeição é muito pequena. Então, ela não tem vasos, então ela não tem os anticorpos que vão gerar todo o processo de rejeição do tecido doado. Mas, em compensação, é uma estrutura muito delicada, então a gente precisa avaliar os pontos, a gente precisa estar sempre atento a qualquer sinal inflamatório. Então, é uma relação que eu até costumo brincar com um paciente que eu opero de transplante, eu digo, é como um casamento, é muito pior do que um casamento, porque é para sempre. Então, sempre a gente vai precisar acompanhar aquele paciente, avaliar com uma frequência, no início, uma frequência muito grande, a cada 2 dias, a cada uma semana, a cada mês, e depois vai espaçando um pouquinho, mas sempre vai observar, porque em qualquer momento da vida pode acontecer um problema. Sem dúvida. Agora, doutora Ana Catarina, e com relação à córnea doada, é difícil, tem fila? Essa é uma coisa muito boa de falar, porque nós conseguimos nos últimos meses uma vitória muito grande, que foi a vitória de conseguir zerar a fila de transplante no estado. Né? Maravilha, doutora. Isso foi muito bom, é muito bom. Eu me lembro perfeitamente que alguns anos atrás nós tínhamos uma fila de 4 anos para uma pessoa receber a córnea. Nossa. Mas que a gente também não pode relaxar, sabe, Ana? Porque a fila de pessoas que estão precisando de um transplante, ela aumenta a cada dia. Então, cada dia chegam 1 ou 2 pacientes novos precisando de um transplante. E se a gente simplesmente relaxar e achar que agora não, agora já que a gente zerou a fila, não precisa dar tanta importância a isso, ela vai subir de novo. Doutora Ana Catarina Delgado, o pessoal que está em casa nos assistindo e que quer entrar em contato, como é que pode fazer? Olha, eu trabalho na Oftalmo Zona Sul e o telefone daqui é o 2102-0999.
Bom, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem voltamos com um novo tema. E agora a gente faz um breve intervalo. Mas volto já.